paz do Senhor para todos. E queremos nesse dia declarar a mão do Senhor nos cobrindo, nos abençoando, e que realmente seja um dia, seja uma palavra que possa restaurar a nossa fé, né? A nossa fé que pode ter sido abalada por alguns dias, por alguns momentos, por algumas situações, por algumas notícias ruins, mas a nossa vida, ela vem realmente do Senhor, e tudo que acontece em nós faz parte do Senhor. Então eu queria estar orando nesse dia com você na tua casa, onde você estiver, para declarar isso, que a nossa fé seja renovada, restaurada nesse tempo, sabe? E crer que verdadeiramente não vem do que está na terra, mas vem daquilo que está no céu. No nome de Jesus Cristo, que Deus possa gerar isso, no nome de Jesus, no nosso coração. Amém? Senhor, eu quero declarar, Deus, sobre as nossas vidas, no dia de hoje, Deus, uma fé renovada, uma fé restaurada, Senhor. Restauração, Deus, da nossa fé. A meio a tantas notícias, a meio a tantas coisas que tem sido falado, mas, Senhor, que os nossos olhares não estejam, Deus, focados na terra, mas que o nosso olhar esteja focado, Deus, para o céu, focado no Senhor. Que a nossa esperança, Deus, não venha de tudo que a mídia tem dito, de tudo que a TV tem dito, Senhor, mas que venha daquilo que o Teu Espírito tem revelado a nós, aquilo que o Teu Espírito tem falado a cada dia, Deus, ao nosso coração. Senhor, tira toda a ansiedade dos Teus filhos, tira toda a ansiedade, Senhor, no nome de Jesus. Eu quero declarar, Deus, aqueles que não têm conseguido dormir, Senhor, por tantas preocupações, por tantos pensamentos, Deus, que tem tordoado a nossa mente, Senhor, no nome de Jesus, seja cancelado agora, e que a nossa mente, Senhor, seja totalmente voltada para o Senhor, para Ti, ó Deus, e realmente seja uma mente fresca, uma mente de Cristo, uma mente totalmente do Senhor, que possamos viver, Deus, cada dia, que possamos entender, nesse tempo ainda mais, que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, isso sim vai nos acrescentar, isso sim vai trazer diferença para nós. E eu quero aproveitar, Deus, e te pedir que todas as pessoas que estão desviadas, todas as pessoas que ainda não conhecem o Senhor como seu Salvador, eu quero te pedir, Deus, aquele que está ouvindo nesse dia e que não conhece o Senhor como seu Salvador e que quer fazer parte, Deus, daquilo que nunca experimentou, que nesse dia seja tocado no seu coração e que no nome de Jesus Cristo possa haver, Deus, o sopro do Espírito Santo e querendo experimentar essa nova história, essa nova decisão. No nome de Jesus Cristo, Deus, renova, restaura, aviva a fé de cada um de nós. No nome de Jesus, amém. Amados irmãos, graça e paz mais uma vez. Deus abençoe a sua vida. Estamos juntos para adorarmos e bendizermos ao nome do Senhor. Lembrando que você pode compartilhar essa mensagem em tua mídia social, pode postar, enviar para os teus amigos, em qualquer época, em qualquer situação, que você possa ser um promotor da graça de Deus na vida das pessoas. Então divulgue o nosso link, divulgue essa mensagem e que o Senhor Deus possa nos abençoar a cada dia mais nesse tempo tão difícil. Quero ler a palavra do Senhor contigo nessa oportunidade, que está lá em Provérbios, no capítulo 18, no versículo 10, que diz assim: Torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro. O texto diz para nós que torre forte é o Senhor e que o justo correrá para ela e estará em tremenda segurança. Quando a pastora estava orando por nossas vidas, orando por esse tempo, ela mencionou a questão da fé. E ontem eu estava em uma videoconferência com alguns pastores em Portugal, nos Estados Unidos, no Brasil,
e nós fizemos um debate de como estaria a vida da igreja depois dessa pandemia. E nas nossas conversas ali, nos nossos diálogos, Deus começou a me revelar coisas interessantes. E aí Deus me mostrou essa passagem bíblica que durante essa semana mesmo eu já havia comentado com alguns irmãos, já havia orado com eles. Queridos, nesse tempo tão difícil, nesse tempo de tantas incertezas, nós vivendo num tempo de tantas coisas indefinidas, quando esse tempo terminar, haverá uma definição de pelo menos 3 perfis em nós. O primeiro perfil será daqueles que fundamentaram a sua confiança nas circunstâncias. O segundo perfil, daqueles que fundamentaram a sua confiança no braço humano. E o terceiro perfil, daqueles que fundamentaram a sua confiança no Senhor. Eu abro a minha Bíblia no Salmo 20 e no versículo 7, eu encontro ali: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. A essa mensagem de hoje, eu quero dizer: firmados no fundamento verdadeiro. Firmados no fundamento verdadeiro. Qual é o fundamento da tua vida nesse tempo? Nós que somos cristãos, quando nós chegarmos ao término desse tempo tão difícil, a gente vai falar que estaria nesse grupo que fundamentou a sua confiança em Deus. Mas, queridos, será que realmente você fundamentou a tua confiança no Senhor? Nesse tempo de isolamentos, será que você não está tão desesperado por uma oração de um pastor, de um líder religioso? Será que a tua fé está focada em uma pessoa que não seja o Senhor Jesus Cristo? Será que a sua fé está firmada em circunstâncias ao teu redor até aqui? Essa palavra que eu quero ministrar para o teu coração hoje é um alerta para nós. Um alerta para que nós possamos estabelecer o verdadeiro fundamento da nossa confiança. A palavra do Senhor me ensina, eu quero falar primeiro das circunstâncias onde a sua confiança foi fundamentada em circunstâncias. As adversidades, quando elas surgem na nossa jornada de fé, elas determinam o nosso perfil. No nosso debate ontem, no nosso concílio ontem, eu falei exatamente isso. Nós estudamos um livro chamado Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, que ali a obediência determina o grau de confiança que eu tenho no Senhor. É através da minha obediência que eu vou conhecer o tamanho da fé que eu tenho no Senhor, o Deus em quem eu confio. E fundamentado nisso, eu quero comentar contigo daqueles que estão colocando as suas bases de fé nas circunstâncias. A palavra do Senhor me ensina em Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, do versículo 13 até o 15, quando Paulo está dentro de um barco, ele está preso e eles precisam chegar até Roma, e dentro desse navio houve uma tempestade. E logo eles param em um determinado porto e ficam ali. O lugar não era muito confortável para eles. E no dia seguinte, o capitão daquele navio, ele olha para o tempo e vê um vento sul muito brando. E ele diz assim: podemos seguir viagem, o tempo está bom. Só que logo em seguida veio um vento chamado Aquirão e levou aquele barco, aquele navio para muito longe. Eles passaram dias e dias debaixo de uma grande tormenta, de uma grande tempestade. Ou seja, aquele homem firmou a sua confiança nas circunstâncias. A palavra do Senhor me ensina ainda, lá em 2 Reis, no capítulo 4, do versículo 38 até o 41,
quando Eliseu chega num determinado lugar com os seus discípulos, e eles estão com fome, e ele pede a um dos seus discípulos, chamados filhos dos profetas, que fosse colher ervas para fazer um caldo. Então aquele discípulo sai e ele colhe uma erva que era na verdade um veneno, ele não sabia. E ele traz aquela erva e coloca na panela para fazer aquele caldo. E quando os homens começam a comer, eles começam a passar mal e eles começam a gritar: tem veneno na panela, tem veneno na panela. Analise, aquele rapaz, quando ele colheu aquelas folhas, ele pensou que estava colhendo algo bom. Ele foi motivado pelas circunstâncias. As circunstâncias definiram o que ele faria da sua vida. E ele colocou a sua vida e a de outras pessoas em risco. O capitão daquele navio colocou a sua vida e a vida de outras pessoas em risco. Eclesiastes, no capítulo 11, no versículo 4, diz para mim que quem observa o vento nunca semeará, e aquele que fica olhando para as nuvens nunca colherá. Nós não temos que ficar olhando para o tempo. Na sequência desse versículo, o escritor ainda vai nos dizer que a gente deve plantar em todo o tempo, de manhã e à tarde, porque a gente não sabe qual das sementes que vai produzir, se uma ou se outra, ou se ambas. Não perfile a tua vida nas circunstâncias. Se você até aqui fez isso, no seu ministério, na fé que você promove, você permitiu que as circunstâncias te definissem. Nesse tempo agora, comece a analisar se realmente a tua fé está embasada em circunstâncias. Se ela estiver, é tempo de você mudar. Uma outra coisa que eu vejo é quando o braço humano é o fundamento de algumas pessoas. Elas não sabem o que fazer em tempos difíceis. Elas recorrem a conselhos. Querido, conselho não é ruim não, conselho é bênção de Deus. A palavra do Senhor nos ensina que na multidão de conselhos há sabedoria. Mas conselhos sábios de homens e mulheres que estão diante do Senhor. Anda com um sábio e você vai ser sábio também, Provérbios diz isso para nós. Mas tem gente que não sabe fazer absolutamente nada na sua vida se não ouvir a voz do seu líder. E quando ela não estiver diante daquele líder, o nosso foco, a nossa vista tem que estar sempre em Cristo Jesus. E não no braço forte humano, por mais forte que ele seja. Lá em Atos ainda, nessa mesma passagem, eu vejo acontecendo algo muito interessante, porque o centurião, ali no capítulo 27, ele escuta Paulo. Antes dessa tempestade, ele escuta Paulo. Paulo fala assim para ele: olha, se nós seguirmos viagem, vai ser uma tormenta muito forte para nós. Então aquele centurião, ele vira para Paulo e fala assim: mas o capitão do navio, o mestre do navio, eles são bons. E confiou neles. Não confiou na voz de Paulo. E a voz de Paulo ali era a voz de Deus. Mas ele confiou no braço humano, no braço forte. E não era necessariamente um braço forte. E quando ele então confia naqueles homens, eles vão mar adentro, eles não podiam mais vencer aquela tempestade. Só venceram aquela tempestade porque Paulo, o homem que servia a Deus, estava dentro daquele barco. Então o braço humano ali não teve mais efeito. O braço humano ali se perdeu. E muita gente coloca a sua confiança no braço humano. Se o pastor não orar por mim, não vai adiantar nada. Se o meu líder, o meu discipulador não orar por mim, não vai adiantar nada. O problema, muitas vezes, não é o discípulo ter esse pensamento. O problema é que, muitas vezes, o discipulador, o líder, é que inculca isso na mente do seu liderado. Sem mim, você não vai conseguir. Você tem que me consultar sempre. Querido, não é assim que funciona. Nós não podemos fazer nada sem Jesus Cristo. Não estou falando que você não tem que ter conselho. Não estou falando que você não tem que procurar o teu líder. Eu estou falando que em determinados momentos das nossas vidas, o Senhor nosso Deus precisa ser
Aliás, em determinados não, em todos os momentos das nossas vidas, o Senhor Deus precisa ser o nosso foco, precisa ser o nosso fundamento de fé. Lá em Josué, no capítulo 7, no versículo 3, eu aprendo uma outra coisa, com um grande líder chamado Josué. Ele consulta os seus espias que foram até a cidade de Ai e olharam aquele lugar e eles voltam com um relatório. E Josué então escuta os seus espias. E eles falam assim para ele, olha, vamos levar pouca gente para lá, não precisa de muitos guerreiros não, porque o povo lá é pequeno, vai ser tranquilo. E Josué então não consulta ao Senhor Deus e ele busca a atitude através da palavra dos seus espias. Vai para aquela cidade e tem uma derrota incrível. Ele volta derrotado, famílias chorando seus mortos, porque ele ouviu simplesmente os seus liderados. Ele não consultou ao Senhor naquele embate que eles estavam ali. Ele não consultou ao Senhor. Ele tomou uma atitude. Ele confiou somente na palavra humana, no braço humano. Eu quero te falar que nós não podemos agir assim. Nós podemos ouvir, devemos ouvir as pessoas, mas temos que buscar depois a voz do Senhor para as nossas vidas. E Josué, só depois que ele busca em Deus, só depois que ele, dessa derrota, que Deus então fala com Josué, olha, agora você está me buscando? Então eu vou te falar o que está acontecendo. O pecado entrou no arraial de Israel. Acã cometeu um pecado. E é por isso que vocês não venceram a batalha. Se Josué buscasse a voz do Senhor antes dessa situação, ele teria descoberto o problema e não teria perdido ninguém. Ainda tem uma outra mensagem na Bíblia, em 2 Crônicas, no capítulo 18, quando Josafá é procurado por Acabe, e Acabe fala com ele assim, vamos no versículo 3, vamos à guerra comigo, luta comigo. E Josafá fala para ele assim, tá bom, eu vou lutar contigo, o teu povo vai ser o meu povo vai ser o teu povo, o teu Deus vai ser o meu Deus, e eu e você seremos um. E ele vai, e quando eles consultam os profetas naquele lugar, os profetas falam que eles vão vencer, e Josafá fala assim, mas vem cá, esses profetas aí são meia boca, eu não estou confiando nesses homens não, tem profeta de Deus não? E Acabe fala assim, tem Micaías, mas ele nunca fala boa coisa a meu respeito. E Josafá fala assim, vai lá, busca Micaías. Eles buscam Micaías, ele vem e profetiza aquilo que Deus estava falando. Mas ainda assim, Josafá formou aliança com Acabe. E quase foi morto, porque ele se vestiu como rei, Acabe se vestiu como um soldado comum e foram para a batalha. E quando eles foram para a batalha, os homens olharam para Josafá e falaram, ele é o rei de Israel, vamos matá-lo. E ele só se livrou da morte porque ele clamou o nome do Senhor. E lá na frente, ele é repreendido pelo profeta, e o profeta diz para ele assim, olha, você fez aliança com quem você não devia. Você fez aliança com quem não devia. Então ele foi ouvir conselhos, confiou no braço humano. A nossa confiança, querido, está no Senhor, deve sempre estar no Senhor. Jeremias, no capítulo 17, no versículo 5, diz para nós que maldito é o homem que confia no homem e faz dele o seu braço forte e não o Senhor. Não é que eu não vou dar crédito ao que os homens falam. Se fosse assim, do que adiantaria os líderes, não é verdade? Mas o braço forte para nós é o Senhor. A nossa confiança está no Senhor. Eu vou ouvir o conselho, eu vou buscar a oração em Deus, e então eu vou seguir caminho ou não, mas a minha fé está fundamentada em Jesus Cristo, o Senhor. E finalmente, o terceiro perfil, daqueles que fundamentaram a sua fé no nome do Senhor. Em 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 5, eu encontro Davi guerreando contra Golias. E ele diz para Golias, tu vens contra mim com espadas, com lanças, mas eu vou contra ti, no nome do Senhor dos Exércitos. E hoje mesmo ele vai entregar a tua cabeça em minhas mãos.
Davi não estava confiando na funda. Davi não estava confiando nas 5 pedras que ele tinha, apesar de ter a funda e de ter as 5 pedras. A confiança de Davi não estava na sua habilidade de lançar a pedra que estava na funda. A sua confiança estava no nome do Senhor dos Exércitos, no nome do poderoso de Israel. É maravilhoso nós confiarmos no Senhor. Isaac, ele começou a cavar poços, lá em Gênesis, no capítulo 26. No versículo 25 diz que eles cavaram um poço e ao cavar aquele poço, Isaac levantou um altar e invocou o nome do Senhor, clamou pelo nome do Senhor. No versículo 32 daquele mesmo dia, a palavra do Senhor nos diz que quando aqueles homens começaram a cavar, logo depois eles correram atrás de Isaac e falaram: Isaac, encontramos água com abundância, que eles chamaram até de águas vivas. Muitas águas. Mas por que Isaac encontrou aquelas muitas águas? Porque a confiança dele não estava mais na ferramenta que os seus servos usavam para abrir poços. A confiança dele estava no nome do Senhor dos Exércitos. Um outro homem que ousou chamar o nome do poderoso de Israel está em João, no capítulo 10, versículo 48, 47, por ali, chamado filho de Timeu, Bartimeu, o filho de Timeu, cego, mendicando, e ele escuta que Jesus está passando. Então ele começa a clamar, no versículo 46, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. No 47, as pessoas começam a sufocá-lo, e ele grita com mais força ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus para, tudo para, e Jesus fala: chama-o aqui. E Jesus cura aquele homem. A confiança de Bartimeu estava em Jesus Cristo. E foi isso que aconteceu na sua vida. O Salmo 124, no versículo 8, diz para mim que o nosso socorro vem do nome do Senhor dos Exércitos, o Criador dos céus e da terra. A nossa confiança está nele, querido. A minha confiança, a tua confiança precisa estar nele. Em Romanos, no capítulo 10, no versículo 9, diz que se eu com minha boca confessar e em meu coração eu crer que Jesus Cristo é o Senhor, então eu serei salvo. Que Deus o ressuscitou dentre os mortos, eu serei salvo. E o versículo 13 diz: porque aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo. É colocar o fundamento no nome do Senhor dos Exércitos, queridos. Lá em Gênesis, no capítulo 4, eu quero concluir aqui, no versículo 25, Deus dá um novo filho para Adão e Eva, em lugar de Abel. O seu nome, Sete. E ali diz, acho que no versículo seguinte, que Sete gerou um filho chamado Enos. E a partir de Enos, o nome do Senhor foi invocado, passou a ser invocado. Nós somos a geração de Sete. Nós somos a geração que está gerando em nós, frutificando em nós o Enos, o tempo de invocar o nome do Senhor. O tempo de invocar aquele que vive e reina para todo o sempre. Jeremias 33, 3, você conhece melhor do que eu. Clama a mim, invoca o nome do Senhor, e Ele te anunciará grandes coisas, firmes coisas que você não conhece. Nós precisamos confiar no nome do Senhor. Nós precisamos colocar a nossa fé nele.
Lá em Atos, no capítulo 3, no versículo 16, Pedro, ele começa a anunciar através da cura daquele paralítico que estava à porta formosa do templo. Ele começa a dizer o seguinte: ele foi curado porque ele creu no nome que sara, no nome que promove milagres, Jesus Cristo, o Senhor. Em Atos, ainda no capítulo 4, no versículo 12, diz para mim que não há outro nome dado entre os homens no céu e na terra pelo qual eu possa ser salvo, a não ser o nome de Jesus Cristo, o Senhor. Confie no nome do Senhor, estabeleça a tua fé nesse nome. Filipenses, no capítulo 2, no versículo 10, diz para mim que o nome de Jesus Cristo, o nome dele, é um nome poderoso. E Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. E ao nome de Jesus Cristo, todo joelho se dobrará, no céu, na terra e debaixo da terra. O capítulo 2, versículo 10 e 11 de Filipenses. Então não há outro nome que você possa fundamentar a tua confiança. Quando esse tempo terminar, querido, que esteja estabelecido em tua vida o nome de Jesus Cristo, o Senhor. Que a tua fé esteja fundamentada nele. Como lá em Lucas 7 a gente descobre isso, né? Que aquele que ouve as palavras do Senhor será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. 6 e 47, se não me falha a memória. A casa foi fundamentada sobre a rocha. Vieram os rios, vieram as tempestades, vieram os tempos difíceis, mas aquela casa permaneceu de pé. A rocha é Jesus Cristo, o Senhor. Fundamente a tua fé nele e você vai vencer esse tempo. Amém? Que Deus te abençoe. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, uma vez mais, nós nos curvamos diante de Ti. Estabelecemos em nossas vidas, em nossos corações, que estamos fundamentados na rocha eterna, Jesus Cristo, o Senhor. Que estamos fundamentados naquele que vive e reina para todo sempre, no nome que está acima de todo nome, o maravilhoso nome de Jesus Cristo, o Senhor. E assim nós venceremos os tempos difíceis, assim nós veremos a glória do Senhor estabelecida sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso chamado, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. O nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo, o Senhor. Que Deus te abençoe. Graça e paz. Amém. Nós te adoramos, Senhor dos senhores. Bendizemos ao teu nome, Jesus. Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Levantamos, erguemos um altar em adoração ao teu nome, ao maravilhoso nome de Jesus. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra me
maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Esse nome é poderoso, esse nome é maravilhoso. Creia no nome de Jesus.